dizer que a gente inicia, né, mais uma caminhada desse momento que nós estamos comemorando os 10 anos de pós-graduação em História Social da Amazônia. Para quem não me conhece, eu me chamo Adriane dos Prazeres Silva, sou professora doutora da Universidade do Estado do Pará e a minha graduação, pós-graduação, né, tanto mestrado e doutorado, eu fiz na Universidade Federal do Pará, em especial nesse maravilhoso programa de pós-graduação, que hoje eu tenho a honra de estar comemorando junto com vocês os 10 anos desse momento tão oportuno de discutir a historiografia brasileira, a historiografia da Amazônia. E antes de iniciar essa nossa conversa, esse nosso mini curso, eu gostaria muito de agradecer ao convite do professor Francivaldo, que para a gente estar aqui, né, compartilhando esses saberes, compartilhando alguns ensinamentos de dentro, que são frutos, processos de pesquisa que a gente amadureceu no período de caminhada do mestrado, do doutorado e também vindo da graduação. Nesse momento, a minha conversa com vocês, os meus diálogos, ele vai estar dividido em dois momentos principais. No primeiro momento, eu vou estar falando um pouco do meu trajeto de pesquisa, que é essencial para nós pensarmos como a minha tese amadureceu a partir dessa caminhada da pesquisa. E no segundo momento eu vou falar da tese em si, dos conceitos, das categorias utilizadas, das fontes e os arquivos consultados para montar a tese de doutorado. Tendo dito isto, é necessário dizer para vocês que eu sou fruto de um momento maravilhoso e de um projeto muito lindo da Universidade do Estado do Pará e da Universidade Federal do Pará. Eu sou fruto de um processo de interiorização. Eu fiz as minhas graduações no interior da Amazônia, tanto no que eu chamo hoje de Amazônia Tocantina, como dentro desse grande Marajó, né? E aí eu fiz uma graduação em Cametá, pela Universidade do Estado do Pará, e outra em Soure, na Ilha do Marajó, no período intervalar. E essa formação, né, baseada, voltada para a licenciatura e voltada para o bacharelado, para a pesquisa, foi extremamente importante para forjar a pesquisadora que hoje está aqui e que está sempre em formação, que fala com vocês. Então, eu sou realmente de Cametá, né, dessa região da Amazônia, e também as minhas pesquisas elas se desdobram nesse espaço dilatado que é essa Amazônia, mas iniciou com uma graduação, na graduação, né? E quando eu comecei a minha pesquisa, eu tratava sobre a luta pela terra e a influência da libertação na luta pela terra na prelazia de Cametá, que eu pesquisava do ano de 1981 a 1991. E naquele momento, os meus arquivos principais eram os arquivos dos STRs, eu fiz entrevistas, né, com várias lideranças do período, fiz um diálogo intenso com a obra do professor Raimundo Valdomiro de Souza, que era o Campesinato na Amazônia, da subordinação à luta pelo poder. E já no mestrado, eu vim pesquisar mais especificamente sobre a Lei Anilzinho, que é a lei dos poceiros. Que tipo de lei é aquela? Como foi forjada uma lei dentro da mata, dentro da floresta, em 1980, sob a supervisão dos trabalhadores que estavam cansados de perder a luta pela terra e construíram a sua própria lei. Mas dentro do nosso mini curso, eu vou apresentar para vocês que lei era essa. Né? Então, eu fiz um diálogo muito intenso já com os trabalhos do Edward Palmer Thompson, era no olhar mais de uma história, do que a gente chama de uma história social, de uma história vista de baixo, e eu me debrucei sobre documentações que não eram mais próprias somente ali dos STRs, da Diocese de Cametá, mas também eu passei de alguns entrevistados, dilatei mais o número de entrevistados,
e também vim pesquisar em órgãos como a ALEPA, a FASE, né, que é a Federação de Assistência Social e Educacional, pesquisei dentro da CNBB, mas também pesquisei no Instituto de Terras do Pará, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, no Arquivo Público, e todo esse rol, né, de pesquisas me trouxeram, quando eu terminei o meu mestrado, e já desde a graduação eu ouvia, e principalmente no mestrado, eu prestava atenção que existia um decreto que era muito apontado nos relatórios dos encontros Anilzinho, mas que nunca se dizia o número deste decreto, que era essencial para pensar que existia dentro da região ali do Baixo Tocantins, onde foi construída a lei do Poceiro, a lei Anilzinho, uma, uma terra, era um decreto que dizia que existia um castanhar de servidão pública. E quando eu fui encontrar, quando eu estive pesquisando na fase, eu encontrei uma documentação muito importante, e entre elas estava um relatório, e eu quero que vocês prestem muita atenção para este relatório que eu estou falando, que é o relatório do Lázaro Borges, que contém as suas memórias. E ele dizia o número do decreto, que naquele período era o decreto 3.641 de 1961. Perdão, era o decreto 3.691 de 1961. E aí, este decreto dava a reserva de castanhais para a servidão pública da população do município de Baião. E aí eu fui me perguntar no final do mestrado, mas afinal, o que são terras de uso comum, né? O que são terras de servidão pública? O que significa que o Anilzinho era um castanhal de servidão pública? E através dessas perguntas eu adentrei já a fase do doutorado para tentar responder, e eu vou precisar nesse momento apresentar para vocês alguns slides. Então, nós temos aqui, né, como eu falei para vocês, os 10 anos de doutorado em História Social da Amazônia, da Universidade Federal do Pará. Eu faço parte, tenho a honra de fazer parte desses cursos. Aqui eu trago duas imagens. E essa imagem aqui, que está à minha direita, que é com essa salmoeira e esse rio Guamá maravilhoso, me fez sempre lembrar de onde eu tinha vindo e de onde partem minhas pesquisas, porque a minha pesquisa ela não é uma pesquisa que dialoga com a cidade. A minha pesquisa é uma pesquisa centrada dentro do universo do trabalho, das matas, da floresta que existe dentro da Amazônia. Então, ela vai dialogando com o mundo agrário, com o mundo do direito, e também ela vai fazendo uma tangência muito forte, como vocês vão verificar mais adiante, com a legislação. E esse mini curso, ele é denominado As Terras de Uso Comum na Amazônia, a Lei dos Poceiros e o Trabalho do Historiador. E eu me chamo Adriane dos Prazeres Silva, como eu já também apresentei para vocês. Hoje, agora nesse segundo momento dessa minha fala, eu vou direcionar a nossa comunicação um pouco sobre o que foi a minha tese de doutorado, que é denominada As Terras de Uso Comum e os Castanhais do Vale Amazônico do Baixo Tocantins. Mas, para isso, eu vou mostrar aqui para vocês esse decreto, que foi tão importante, que eu problematizei no meu mestrado, mas que dentro do meu doutorado ele traz um norte que é sistematizar, colocar o Castanhal de servidão pública do Baixo Tocantins, que foi o Anilzinho e também foi Joana Pérez, dentro de circuito de debate de terras de uso coletivos ou terras de uso comum que existe dentro do Brasil, né? Que ela faz parte de uma outra lógica que não cabe na propriedade privada. E esse decreto estadual, que é 3.691, de 14 de agosto de 1961, eu encontrei na imprensa oficial, e a partir dele eu fui fazendo outras pesquisas que mostraram que existiram mais castanhais como esse, dentro das questões de terras, não só do Baixo Tocantins, mas da Amazônia em especial, dentro do Pará. E aí, quando eu fui fazer, depois que eu analisei tanto os decretos
analisei diários oficiais, analisei a legislação agrária, eu percebi uma questão, que eu estava diante de um processo que lidava com terras de uso coletivo. E a partir do momento que eu comecei a dialogar com as fontes e com a bibliografia pertinente, eu vim ensejar, vim afirmar o principal argumento da minha tese, que é o seguinte, é que as experiências de homens e mulheres vivenciadas no cotidiano da mata, em especial nos castanhais de uso comum, fomentou a luta, a resistência e a permanência na terra e a construção da Lei Anilzinho no Vale Amazônico do Baixo Tocantins, entre os anos de 1930 e a 1991. E foi adentrando a legislação agrária que eu percebi que a minha tese existia a necessidade dela ser dividida em duas partes, em dois momentos, que foi justamente pautada na Lei 3.641/1966, que eu, com alguns pesquisadores, costumamos chamar da Lei do Jarbas Passarinho. Ou seja, de 1930 a 1961, a meados de 1960, ou seja, 1966, existiu uma lógica da legislação agrária paraense que ela era pautada na conservação das áreas extrativistas, ou seja, em manter a floresta em pé. Mas a partir de 1966, com essa Lei 3.641, a gente vai ver uma outra lógica, forjada pelos militares, mas que já foi pensada também durante o governo Vargas, que era de tirar a floresta e, desta forma, empreender outros sistemas para dentro da Amazônia, com chamados grandes projetos e empreendimentos que viam a floresta como algo a ser superado, e o extrativismo econômico, né, o nosso extrativismo, não era bem vista para esse projeto desses militares. Como eu disse, desde Vargas isso já era percebido, mas no governo dos militares isso se sobrepôs. Então, os trabalhadores rurais, né, que eles foram se chamando de vários, né, eles foram assumindo várias identidades durante esse período que eu vim pesquisando. Antes eles chamavam-se lavradores pobres, no sentido da lei, e depois, no meio do processo, a gente vê que eles vão se denominar e se reconhecer como poceiros já na década de 80, e essas identidades elas estão intimamente relacionadas ao momento das lutas que eles estavam travando. E aí, eu percebo, quando eu acompanho essa trajetória desses sujeitos de 1930 até os seus, né, os seus descendentes dentro dessas terras e dentro do Baixo Tocantins e dentro da lógica de luta pela terra do Baixo Tocantins, eu percebo que eles vão tendo que acionar a justiça e acionar categorias de identidade que os identifica dentro de uma luta. E então, de 1930 a 1966, nós temos uma espécie de legislação agrária e um momento. A partir de 66, nós temos uma ruptura nesse processo que se dá a segunda parte da minha tese, que é justamente no momento que esses trabalhadores rurais, que vão se reconhecer como poceiros também, vão entrar em conflito não só com os grileiros que estavam tomando conta dessa região, mas também com o próprio Estado, porque eles percebem que o Estado não os defende mais e que a legislação que antes eles conseguiu, como essa lei aqui, que estou apresentando para vocês, que é a 3.691, de 1961, que é esse decreto, eles conseguiram anteriormente, na legislação agrária paraense, um apoio para continuar com a sua lógica de vivenciar nessas terras. Mas a partir desse momento que a lei, a partir de 1966, que a lei rompeu com isso, esses sujeitos também rompem, de certa maneira, com o Estado, porque eles percebem que esse Estado não os representa mais e, portanto, eles constroem a sua própria lei. Mas, para sustentar a minha tese, eu pesquisei em alguns arquivos e alguns documentos foram essenciais para sustentá-las. Mas eu preciso dizer uma coisa antes de adentrar a todos os arquivos alguns dos arquivos que eu pesquisei, e dizer para vocês que a maior parte
desses arquivos oficiais, você tome, como é aqui o mini curso, então a gente tem que dar essas dicas, né, de pesquisa, sempre peçam com bastante antecedência, né, a permissão junto ao programa de vocês, junto ao orientador de vocês, para que vocês possam adentrar a esses espaços de pesquisas e guardem também a sua via, porque a maior parte desses espaços de pesquisa, às vezes, eles levam de 1 a 6 meses, como ocorreu comigo, para adentrar nesses lugares, nesses arquivos. E alguns deles são de bem difícil acesso, por toda a questão sensível que eles guardam, né? Que materiais pertinentes à luta pela terra, e a gente está no estado que é o campeão de conflitos agrários dentro da história brasileira, anos após anos, né? Como diria a professora Márcia Mota, nós vamos vendo abris vermelhos, marços vermelhos, referente à morte no campo pela luta agrária, né? Pela luta pela posse da terra. Então, adentrar esses espaços que guardam essa salvaguarda, essa documentação, é um tanto complexo. E aí, mas eu vou dizer para vocês quais foram os arquivos que eu pesquisei. Eu pesquisei as atas dos desencontros anilzíneos e percebi que elas eram lacunares, e deste modo eu fui pesquisar os arquivos do ITERPA, do GEA. Eu analisei 11.767 processos de arrendamento que me permitiram mapear os castanhais de uso coletivo da Amazônia, em especial do Pará, e eu vou mostrar isso para vocês. Eu também utilizei processos de aforamento, livros de inspetoria, serviço de cadastro rural. Eu usei o arquivo do ITERPA, que é diferente da gerência de aforamento. Eu usei o laudo de vistoria técnica do IPAU-Anilzinho, o Centro Nacional das Populações Tradicionais e o Desenvolvimento Sustentável, ICMBio. Utilizei a documentação no INCRA, que foi um relatório técnico de identificação e delimitação, o RTID, que ali nessa região hoje eles estão buscando se reconhecer enquanto quilombolas. Eu utilizei a documentação do Centro de Memória da Amazônia, os arquivos da Marga Roth. Também utilizei os arquivos, né, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, no setor da composição de anais, onde eu fui muito bem tratada, bem como no ITERPA também fui super bem tratada. Também utilizei o Centur, né, que é no setor de obras raras, e, em especial, pesquisei os diários oficiais. Utilizei os arquivos públicos do Estado do Pará, a PEP, utilizei o arquivo da Sudan, do SPI, que foram doados pelo professor Márcio Couto. Eu utilizei os arquivos da ditadura militar, passei 17 dias no Rio pesquisando no Arquivo Nacional, lá no Rio de Janeiro, nesse arquivo. Pesquisei na FASE, na CPT, na CNBB, no STR de Cametá. Eu também pesquisei monografias, dissertações e teses dos bancos de monografias e teses dos programas de pós-graduação e também de graduação. Utilizei legislação de terra do Estado do Pará, como do Lamarão. Utilizei os arquivos da Diocese de Cametá, utilizei memórias, né, com várias entrevistas, e os acervos pessoais de Ivone Bernardo Coromandec, João Evangelista, Dionésio Borges, Liduína de Farias, Manuel Lousada e Manuel Bandeira, entre alguns. Então, esses foram alguns dos arquivos que eu pesquisei para buscar lançar luz e perspectivas e diversos arquivos distintos para tentar montar os argumentos, para buscar montar os argumentos centrais da minha tese. Na primeira parte, né, eu falo que eu estou diante dos castanhais de servidão pública, conflitos e memória. E quando eu vou tratar desse primeiro capítulo, que eu falo sobre a Amazônia Paraense e os castanhais de serventia pública, eu trago um mapeamento, que é um mapeamento inédito, né, desses castanhais de servidão pública dentro da Amazônia, dentro do Pará em especial. Por que é tão importante localizá-lo? Quando eu me perguntei o que eram terras de servidão pública e o que seriam os castanhais de servidão pública, isso me remeteu a um livro de 1987, escrito pela professora Madri Lemy, e dentro dele ela falava que ela já apontava que existiam 29 castanhais, e os arquivos, que eram os arquivos da inspetoria dos castanhais, né, que deveriam ser analisados. E quando eu fui rever esse material, cruzando com outras fontes, que eu tenho uma tabela que apontam, né,
aonde estão esses castanhais, e também vou em busca de outras documentações, eu consegui localizar mais 20 castanhais. Então, nós temos apontado 49 castanhais de servidão pública, que são espaços, são lugares que ainda hoje, como é o caso do Lande, a Fazenda Lande, tem luta por estar dentro desses castanhais. Então, são espaços de conflitos e são espaços de memória também. Para isso, eu tive que olhar de forma mais acurada, né, para fazer esse diálogo com a legislação agrária paraense, em especial o que trata das questões de terras de uso comum. E aí eu fui problematizar, buscar ver em toda essa legislação, até 1966, como eram vistas essas questões dentro da nossa legislação agrária paraense, e cruzar com as fontes que eu falei para vocês. E os castanhais de serventia pública do Estado, que eu faço a cartografia, né, mostro os costumes e as lutas dentro deles, faço uma descrição, porque eu acredito que eles são essenciais para mostrarem esses espaços, esses lugares de resistência. Mostro também a luta desses trabalhadores na vivência dentro dessa mata, e em especial uma luta pelo hectolitro justo, que era uma luta por um costume e pelo seu trabalho e pelo modo de ver uma vida mais justa dentro dessa Amazônia, dentro desses espaços do Tocantins. Então, meu primeiro capítulo é pensar esses castanhais de uma forma mais geral, né, mostrando que eles existem e que o castanhal do Baixo Tocantins, os castanhais de lá, estão conectados pela essa lógica de habitar a terra por um costume, que é um costume, uma experiência que eu utilizo muito essas categorias, esses conceitos, né, e categorias utilizadas pelo Thompson, de costumes, de experiência, que são essenciais para eu entender esse modo, essa vivência na Terra, que é ancestral para esses grupos que eu estou analisando. Então, aí eu apresento, né, aqui nós temos, eu tive que construir cartografar esses castanhais, e isso se deu em meio a uma pandemia, então foi um fazer um pouco mais complexo do que o normal, por conta que existe uma questão que os nossos rios são rios reentrantes, né, são rios que mudam de lugares, e também mudaram as lógicas, né, mudaram esses lugares, muito desses espaços, que eu sei que não são sinônimos, espaço e lugar, mas existiram modificações que devem ser consideradas, então, mas mesmo assim foi muito importante ter que localizar esses castanhais para a gente entender e a lógica de distribuição deles. E eles estão concentrados, aqui é uma visão geral dessa cartografia. E aí, no segundo momento, eu trago a visão também, tanto dos castanhais de serventia pública do Estado do Pará, com destaque para o Alto Amazonas e também para o Xingu, e uma maior concentração desses castanhais de servidão pública que ocorreu aqui na região do Araguaia Tocantins, como eu posso exibir aqui para vocês. E aí tem alguns dados que eu pude obter a partir do levantamento e do cruzamento das fontes que eu analisei, que foram os processos de aforamentos, arrendamentos e decretos. Eu consegui montar uma tabela e extrair da tabela alguns elementos que me fizeram construir um texto. Então, mapear, né, cartografar seus espaços quando for possível, e também construir tabelas para você extrair elementos, é uma questão de sistemática muito importante para a gente conseguir obter dados, né, para entender o perfil do que nós estamos lidando. No caso, para a zona do Tocantins, do Araguaia Tocantins, do Tocantins Araguaia, perdão, eu percebi que houve uma concentração aproximadamente de 73,4% desses castanhais. Ou seja, 36 castanhais se concentravam nessa região. Para o Baixo Amazônia, houve a concentração de 16,3% dos castanhais, ou seja, 8%. Na zona Xingu, concentrou-se aproximadamente 10,2%, ou seja, 5 castanhais. Esses castanhais foram quase todos praticamente reconhecidos pelo Estado entre os finais da década de 1920 a 1966, com exceção do Praia Alta, que pelo decreto 5.841, de 29 de dezembro de 1967, publicado no Diário do Estado do Pará,
ele não foi reconhecido, né, na data de 1966, mas um ano depois. Mas a lógica dele é outra. A legislação que ele utiliza não é uma legislação de terras do estado do Pará, é uma legislação utilizada nacionalmente, e ele é uma inflexão em todo esse processo de análise de terras que eu faço, né, de terras de uso coletivo, em especiais dos castanhares de uso coletivo. Mas não foram somente. E ele também mostra algumas nuances de como existiu uma série. Eu percebo, faço uma análise dentro da minha tese de como essa ditadura militar estava envolvida, né, em alguns escândalos de corrupção, e aí esse Praia Alta está nesse mundo aí, e ele é algo que, como eu falei para vocês, é uma inflexão desse processo, e ele deve ser analisado de forma mais à parte dentro do... E eu faço isso um pouco na minha tese, dentro desse processo de luta pela terra, em especial olhando para os castanhares de uso comum. Mas não foram somente, né, essas terras, esses castanhares de uso comum que eu encontrei na documentação. Eu pude encontrar também, né, outros tipos de terras de uso comum, como o cumaru, a balata, a jazida de cristal, os mangabás enfim, outros tipos de usos de coletivos de uma determinada de um determinado lugar que não cabe somente dentro dessa lógica dos castanhais, mas existiram os seringais, os garimpeiros, a balata, que foram pedidos que foram feitos nesse período da década de 30 a 1966. Então, por isso que a minha tese são terras de uso coletivo, e não só não é somente castanhais de uso coletivo. Aí eu passo para o segundo momento da minha tese, que é justamente olhar de uma forma mais micro, né? Olhar para dentro das experiências sociais que existiram nos conflitos dos castanhais do Baixo Tocantins. E para isso eu mostro a vida ali dos açurinis, que eram e os paracanãs, que eram os senhores, né? Os povos originários da região do Baixo Tocantins. E para isso é essencial a documentação do SPI que eu utilizei, buscando entender essa vivência e os conflitos que existiram dentro dessa floresta, e reconstruir a vida dentro dessa floresta foi algo muito complexo, porque existiam alianças e existiam conflitos e confrontos que eram próprias daqueles momentos, e a documentação, quando eu fui cotejá-las e questioná-las, elas mostram, elas são permeadas desse conflito, né? E aí eu vou mostrando também as zonas dos castanhais do Baixo Tocantins, e essa vivência e essas zonas dos castanhais foi importante trazer à tona, e eu vou mostrar a imagem para vocês, que é para perceber que a mata tem uma lógica, que a floresta tem sua lógica, e que os sujeitos que estão dentro delas a conhecem, sabem muito bem, é como se fossem os nossos bairros, né, com CEPs, como se fosse uma grande cidade, com bairros, CEPs inúmeros. E isso é muito importante, porque às vezes a gente olha para a mata, muitos podem ter a ilusão de pensar que é um espaço, um lugar, é um espaço amorfo, mas na verdade são lugares que existem vivências e existe gente. E aí também eu percebi que existiu ali uma estrada de ferro que foi essencial para a gente pensar os conflitos desses povos, que é a estrada de ferro do Tocantins. E também eu tive que olhar para os sujeitos que se confrontaram, que se conflitaram tanto com os açurinis, quanto também com os trabalhadores, lavradores pobres, no sentido da lei, que estavam ali nas franjas desses castanhais no período de 30 até ali meados de 60. E aí eu olho para esses arrendatários e tento mostrar, através da documentação que eu sistematizei, monto um perfil social desses senhores e dessas senhoras, e eu vou adentrar um pouco sobre eles. E aqui eu estou mostrando para vocês a representação dos zonas dos castanhais do Tocantins, do Baixo Tocantins, e mostro, por exemplo, a zona do Igarapé Preto, o Marizal, o Bailique, Jacundá. Muitos deles foram, como aqui a Zona Muru e do Remanção, estão hoje jazindo, né, embaixo da hidrelétrica de Tucuruí. E, então,
porque o meu espaço de análise é o Baixo Tocantins, que fica ali perto da hidrelétrica de Tucuruí, mas envolve cidades como Cametá, Baião, Mocajuba, Limoeiro da Juru. Mas nesse primeiro momento eu estou falando mais do que foi Baião de 1930. Tá? E para cá eu passo adiante, eu mostro esse lugar, porque essas zonas de Castanhões, como eu falei para vocês, são uma espécie de bairros, né? A gente pode pensar em CEPs para fazer uma analogia com a cidade. E é muito interessante como nós conseguimos perceber isso também dentro da documentação. E aí eu trago assim alguns dados que entre os anos de 1930 a 64 foram arrendados, tiveram os candidatos que arrendaram os castanhais, 56% deles foram homens e 23 mulheres, ou seja, 70% era do sexo masculino e 29% do sexo feminino. Desses homens, 19% declaravam-se comerciantes, 17% lavradores, 7% agricultores, 5% extratores do produto da indústria extrativista da castanha, no Baixo Tocantins, e 50% não obtivemos resposta de sua profissão. No que diz ao estado civil desses arrendatários, aproximadamente 30% eram casados, 10% solteiros, 60% também nós não tivemos essas informações. A documentação não encontramos nenhum viúvo. A média de idade dos homens, eles declaravam que dos que declararam, foi 41,3 anos. E o tempo de arrendamento deles foi de 1,2 anos em sentido pelo tempo que eles arrendaram cada castanhal. E aí, o que eu achei muito interessante dentro desses dados foi que após a tabulação dos dados fornecidos pelos processos do Baixo Tocantins, eu percebi que os controles dos castanhais estavam mais pulverizados, mas também concentrados em determinadas famílias, né? Que foram os Beximóis, os Lemos, os Santa Anas, e a família Rocha, que quero que vocês prestem atenção para essa família aqui, que é extremamente essencial a gente olhar para ela. E a residência que eles mostravam, o domicílio, foi possível inferir que eles faziam parte de mais de 21 lugares diferentes e domicílios. Então, a partir da documentação, aforamentos, legislação, arrendamentos, eu consegui obter esse perfil social. E aí eu também trouxe, né, um mapa desses lugares que eles apontavam como suas residências e propriedades, que o de Bocajuba, Belém, Alcobaça, Itacoara, Nazaré dos Patos, Acatingão, Calada, Joana Pérez, o Marizal, Baião, enfim, lugar inglês, e aí eu busco também mostrar que eles estão ali nessa margem do Tocantins, e também tinha gente de Belém, né, arrendando esses castanhais. E as mulheres arrendatárias? E a gente não pode subestimar esse dado de 29% dos totais de arrendatários. E não podemos olhar ela como mulheres simples, mulheres que eram frágeis. E eu vou mostrar um pouco melhor o porquê, né? E delas, nós temos que elas, acho que declararam as suas profissões, elas eram dona de casa, doméstica, professora, extratora da indústria da castanha. O estado civil delas, nós conseguimos obter a resposta de 73%, e 27% não obtivemos, 45,5% delas eram casadas, 18,1% eram viúvas, 9% das que declararam-se eram solteiras. A média da idade dessas mulheres era de 32 anos, bem menor, né, do que a dos homens, e o tempo de arrendamento dos castanhais foi de 2,8 anos, superior à dos homens. E eu peço atenção para a senhora que eu chamo a dona Esperança Rocha, filha desse senhor que está aqui na imagem, né, que é o seu Levindo Rocha, o Levindo Dias da Rocha, e Inácia Maria Barros da Rocha, que eu ainda não obtive a foto dessa que eu chamo a dama dos castanhais do Tocantins, uma mulher forte, à frente do seu tempo, que conhecia as leis, era dominadora dos signos do poder, e que foi uma das adversárias mais implacáveis que os trabalhadores rurais tiveram de 1930 até 1966,
ela lutou para manter o anilzinho sob sua posse, né? Durante praticamente 28 anos, quase 30 anos, ela arrendou esses castanhais e foi muito difícil para os trabalhadores conseguirem vencer aquele decreto de 1961, porque eles perderam de várias vezes para ela na década de 30 a posse desses castanhais, e ela lutou contra o prefeito, lutou contra governadores e se manteve dentro dessas terras. E quando ela queria acionar a imagem de uma mulher prendada do lar, frágil, ela acionava, mas quando ela queria ser uma mulher forte e praticamente implacável também, nós percebemos isso. E eu pude ver olhando, né, a documentação, analisando e cotejando essa documentação, a vivência dessa mulher que se tornou o seu primeiro casamento, a sua primeira viuvez, aí ela volta a casar em 50 e volta a ficar viúva, e ela lutando ao mesmo tempo, se vivenciando, conflitando e fazendo alianças dentro desses castanhais. Então, analisar, eu vou a documentação me permitiu ir do macro ao micro, e também essas documentações me fizeram acompanhar gerações de sujeitos lutando pela terra, que eu vou apresentar melhor para vocês. E aqui eu já vou entrando na segunda parte dessa tese, né, que chama-se Ditadura Militar na Amazônia e os Povos da Floresta. Força, luta pela terra e resistência. E aí eu tenho duas imagens aqui do que são a Nilzine, mas também tenho uma imagem que mostra o que se pensava para dentro da Amazônia, que era vista como um inferno verde e um lugar a ser vencido. E aí eu começo esse capítulo eu começo com o terceiro capítulo, que é o Vale Amazônico do Baixo Tocantins, a vida dos castanhais de serventia pública, as populações da mata e os conflitos pela terra. E vou também vendo os povos que vivenciaram dentro dessas bordas dos castanhais, é a vivência de fato dentro de um castanhal de servidão pública, e como eles vão se identificando ao longo do tempo, como eles vão se vendo dentro da luta, e eu tive que pensar, né, um conceito, tive que criar um conceito para dentro da tese para poder entender a inflexão que existiu dentro desse lugar, que foram esses castanhais de uso coletivo, em especial ali a região de Joana Pérez e a Nilzinho. E depois eu vou chegar nisso, né? Então, portanto, eu vou apresentando que lá dentro do Baixo Tocantins existem 5 castanhais de servidão pública que ainda não tinham sido sequer apontados pelas bibliografias pertinentes. E aí eu mostro aqui essa vivência, porque lutar por essas terras não é lutar somente pela terra, mas é lutar pela vida dentro dessas terras e pelo seu modo de ver o mundo. E eu mostro a Boca dos Anjinhos, que é um espaço sagrado, né? E aqui quem me doou esse material foi o senhor Dionésio Macieira Borges, que eu vou falar melhor dele daqui a pouco. E eu vou mostrando também, né, os croquis, como essas terras eram evocadas dos processos de arrendamento e de aforamento. Aqui eu tenho o mapa que estava anexado no processo do Davi Benchimol, que mostra ali a região do Ipaú, Lago Grande, Ilha Chavante, que fica hoje, coincide com uma parte do que é a Resex Ipaú-Anilzinho, e é esse lugar que eu denomino como um castanhal que é diferente, é um castanhal indígena comunitário. E eu vou explorando mais esse conceito aqui adiante, porque eu percebi que ali existia uma inflexão, né? Que eu tive que fazer um debate com as terras de uso comum, que são os conceitos que são pensados pelo professor Alfredo Wagner, mas em especial aí eu tive que ver que ali e analisar tanto terras de uso comum ou coletiva, e para isso as terras de índio, as terras indígenas. E aí, por exemplo, quando eu falo de terras de uso comum ou coletivo, eu tive que evocar, né, dialogar principalmente com o professor Alfredo Wagner, que no meu entender é assim a principal referência, assim como o professor José Benatti. E quando eu fui analisar as terras de índios, analisei os escritos da professora Maria Regina Celestina de Almeida, o dicionário dicionário da terra, mas que não tem, né, o termo terras indígenas, que aparta a história agrária, aparta o debate de história
indígena, e eu acho, no meu entender, a minha tese teve que dialogar com esses dois mundos, né? Não tive que apartar a história indígena de dentro do meu objeto de pesquisa. Então, quando o professor Pacheco de Oliveira ele trouxe a discussão de terras indígenas, foi essencial para que eu pudesse perceber que eu fui muito cobrada que tipo de terras eu estava analisando ali. E eu não consegui, eu só fui entender que existia uma terra híbrida ali, que eu denomino de terras indígenas comunitárias, pois ela teve o reconhecimento da memória desses povos que viviam nas bordas desses castanhais e foi reconhecido pelo próprio SPI. Então, como terras dos açorinis e de outras etnias, mas ela foi também herdada por uma população que deu o adjetivo de terras da comunidade. Portanto, eu a vejo como uma terra híbrida entre os anos de 1930 a 1980. E aqui, com a família Borges, né, que eu vou mostrar o Dionésio Borges, aqui nós temos esse senhor, que é o senhor Lázaro Borges, sua irmã Maria Raimunda Borges, que eu obtive a memória dele, foi através da memória dele, que estava num relatório que estava dentro da fase de 1979, que ele mostra a luta pelo anilzinho, mas fala como foi a vivência dele no período dos confrontos que eles vivenciaram com os indígenas, as florinistas ali naquela região, mas ele trouxe, finalmente, através dele, eu consegui, da memória que ele trouxe naquele relatório, que eu consegui alcançar, né, encontrar o número do decreto 3.691 de 1961. Ao lado dele tem o João Borges, o seu irmão, que também foi uma das primeiras lideranças na luta pela terra em Anilzinho. Eles são, assim, eu consegui, dentro da minha pesquisa, identificar 3 gerações de luta pela terra. Quando eu fui, essa imagem aqui, foi a minha visita técnica lá na Resex Paulo Anilzinho, em setembro de 2018. Essa senhora aqui é a dona Maria Borges, que ela é filha do seu Lázaro Borges, e ao meu lado também está o filho dela, Dionésio Borges, que também é uma das lideranças lá da Resex Paulo Anilzinho, que nós estamos, que me ajudou bastante, foi um dos grandes interlocutores também da minha pesquisa, que me doou o material também da família dele. Então, vejam bem, nós temos 3 gerações ali de luta pela terra. Tínhamos 4, porque também teve o pai do seu Lázaro Borges, que vivenciou dentro dessa região. E eles estão desde o final do período imperial, passando para a república dentro dessas terras e nos ensinando que é necessário lutar e buscar qualidade de vida dentro dessa terra. E aí eu mostro um quadro de identidades acionadas pelos sujeitos sociais, e eles chamam-se lavradores pobres, no sentido da lei no início, depois eles chamam-se pobres lavradores em pequena escala, e eu vou mostrando em cada processo e documento onde eles vão se afirmando. Aí eles vão se vendo como agricultor, como apanhador de castanha, trabalhador rural, poceiros, e como camponeses eles apareceram uma única vez, que foi no documento lá da lei do poceiro. E poceiro comunitário, que foi um conceito também que eu forjei dentro dessa tese, que é um poceiro que não é um poceiro chegante, ele é um poceiro que já está ali, que ele vivencia a terra, que ele não vivencia somente a terra, mas também ele vivencia a sua cultura, o seu mundo que existe ali, as suas histórias, ele luta pelos seus espaços sagrados, ele não está lutando somente pela terra. E isso é essencial a gente olhar para esse diálogo que as nossas fontes apresentam, porque é somente ela que vai nos indicar possibilidades. E depois eu vou analisar os castanhais de serventia público do Baixo Tocantins, e eu mostro alguns deles daqui, como o clavinote, e aqui eu tenho, por exemplo, o anilzinho, né, que vai mostrando que desde 30 eles estão lutando por esses espaços. E eu também mostro a localização das terras de serventia pública doadas ao município de Baião, e nós percebemos que eles são 3 áreas bem distintas, né? São 3 regiões que o decreto buscou deixar de forma separada, eles não são contínuas. Eu não sei se vocês conseguem ver bem isso aí, mas só que para a população deste município, eu volto lá nesse mapa aqui, tudo aquilo era considerado grande castanhal. E é este grande castanhal que, em parte, entrou hoje no que é a Rasex e Pauanilzinho, e que eu chamo
de terras indígenas comunitárias, que são terras indígenas diferentes daquelas que são mostradas, né, dentro do debate de uso das terras. E aí eu mostro aqui qual foi o espaço que foi decretado, né, que foi colocado no decreto 3.641 de 1961. E aí no meu quarto capítulo, que é meu último capítulo, eu vou tratar desta árvore da liberdade, a força dos trabalhadores rurais e seus parceiros na luta pela terra, estratégia de resistência à ditadura militar na Amazônia. Eu parto de 30, mostrando que eles lutavam por aquele castanhal de uso coletivo, mas utilizavam uma lei que permitiam a vivência dentro desses castanhais de uso coletivo, porque era um uso costumeiro, era um uso reconhecido pela lei. E na segunda parte da minha tese, eu vou mostrar que houve uma quebra nesse momento, e aqui nesse quarto capítulo eu vou mostrar a resistência, como eles lutaram, né, e para se manter na terra. E aí eu vou fazer uma revisitação a como eu apresento a Nilzinho, como eu não tinha apresentado nenhuma vez dentro da dissertação, por exemplo. Eu apresento a Nilzinho na perspectiva da ditadura militar, que foi a documentação que eu pesquisei no Rio, né, dentro do acervo da ditadura militar, porque é o anilzinho pela ótica da repressão e como eles acompanharam a circulação da lei, que eles foram em diversos lugares e sistematizaram e guardaram tudo isso, e eu percebi que ela esteve tanto no Amazonas, quanto em São Paulo, em Goiânia, e em outros encontros que eram considerados subversivos pela ditadura, e essa lei que eu aponto para vocês teve toda uma circularidade. Mas eu mostro também a parceria que existiu entre esses trabalhadores e a Igreja Católica Progressista, assim como a FASE, que foram essenciais, foi um grande guarda-chuva naquele momento dos movimentos sociais e uma grande parceira para esses grupos de trabalhadores. E no meu 4.3, no subcapítulo 4.3, eu mostro os frutos dessa árvore da liberdade, né, que foram conquista de sindicatos, foi a construção dos 10 encontrões anilzinhos, onde eles puderam dizer que eles iam articular a tomada dos sindicatos, que eles necessitavam de uma reforma agrária radical e imediata, que eles forjaram muito mais as suas identidades. E eu trago para vocês uma foto que eu encontrei no jornal Resistência. A primeira vez ele foi me doado pelo professor Elias, né, Sacramento, e no segundo momento eu encontrei também no acervo do SNI, do Arquivo Nacional, que essa foto foi o momento que foi construído a Lei do Poceiro, a Lei Anilzinho, lá na década de 80, e lá no meio da mata, na BR-4, hoje na atual BR-4222, mais conhecida como Transcametá. E que, afinal de contas, falei tanto em Lei Anilzinho, e aqui eu trouxe pelo menos a primeira Lei Anilzinho, que era resistir na terra, a terra é da comunidade, a terra é para quem dera trabalha. Eu gosto muito de falar esse quinto. Defender a terra com armas, se for preciso, machado, teçado, espingarda, e reagir ao ataque da grilagem. Eles reagiram utilizando, evocando essa lei. E o 12, lutar pela reforma agrária radical e imediata. Essa lei foi uma lei construída por trabalhadores, por poceiros, que se viram que tinham que construir uma lei que os representasse, mas essa lei era algo que se adaptava ao contexto, e eles faziam questão de dizer isso, aos contextos de lutas, e ela servia como um manual, não posso dizer, mas digamos assim, como um costume consuetudinário, como algo que poderia servir aos outros movimentos para se inspirar, para se fortalecer dentro da luta pela terra na década de 80, porque eles estavam cansados de perder as suas terras ao ataque da grilagem, e eles precisavam reagir. Ela não foi uma lei reconhecida pelo Estado, ela foi uma lei construída por sujeitos, homens e mulheres que estavam envolvidas na luta pela terra dentro das matas, no contexto da década do final de 70 a início de 80, que eles viam um Estado como seu adversário, e esse Estado estava vivendo sob a égide da ditadura militar dentro dessa Amazônia. E aqui eu tenho algumas imagens desse quarto encontrão anilzinho, que eles construíram 10 encontrões, né, que foi de 1980 a 1991, mulheres cantando os seus momentos culturais, o momento da alimentação, tinha momentos de votações. Também mostro como essa Igreja Católica e essa parceria
com esses movimentos sociais aqui, eu tenho a comemoração do dia 25 de julho de 1981 em Cametá, que era a comemoração do Dia do Trabalhador Rural. E também nós temos aqui a revista francesa que mostra, né, o bispo da então prelazia de Cametá, hoje diocese, que também abraçou esses movimentos sociais. E também eu mostro como essa articulação ela foi importante para que trouxesse um nome como o Luiz Inácio Lula da Silva, que naquele momento tinha acabado de sair da prisão e foi levado no dia 31 de 5 de 1981, portanto, né, se comemorou os 40 anos da passagem do Lula no Baixo Tocantins, e essas imagens foram doadas pelo Bernardo Cromondec, que era engenheiro da época e que deixou, antes de voltar para a Holanda e perceber que os nossos rumos dentro do Brasil estavam ficando cada vez mais difíceis, ele me doou assim, esse material, a quem eu muito agradeço, e mostrando o discurso do Lula, e que teve apoio desses trabalhadores dentro da região do Baixo Tocantins e chegou dentro nesse momento, né, dessa renovação do que foi o sindicato, dos movimentos sindicais do período de redemocratização, mas ainda um período muito forte de repressão da ditadura. Eu mostro também que aqui nós temos liderança como o Francisco de Assis Contente, que era o Chicão, e ele discursando em Cametá, na Praça das Mercês, né? E então, falar desses movimentos sociais e falar desse contexto e trazer essa pesquisa, ela é muito essencial, né, para mostrar que existe uma história de sujeitos sociais, que não é uma história dessas grandes personalidades, é uma história pautada na história social, que tem muito a nos dizer para este Brasil contemporâneo, porque são passados, presentes, que estão junto com a gente. E entender que as pesquisas elas se fazem muito são essenciais para o desdobramento da ciência, para o fomento do ensino, da pesquisa e da extensão desse momento que o Brasil tanto necessita. É dizer que nós temos que ter coragem e que pesquisar é muito necessário. E eu quero dizer que, olhando para o Mirante do Rio e da onde a gente mira o Rio, eu espero que vocês tenham horizontes de pesquisas, que mirem também as pesquisas de vocês com muito carinho e olhem que elas necessitam de todo cuidado, e de quanto mais nós adentrarmos para buscar os arquivos, quanto mais diversificados eles forem, vai ser enriquecedor para as nossas pesquisas. E desde já, então eu agradeço novamente o convite e vou também me despedindo aqui de vocês e desejo um grande abraço para todos e para todas.